Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nessa aula. Eu queria já agradecer que o Evangelista Juninho do Espírito Santo, aqui de Telêmaco Borba, Paraná, e é uma alegria imensa poder novamente passar a lição de Escola Bíblica Dominical para vocês. Agora já são 6h22 de sábado, a Escola Dominical amanhã. Então eu apenas estarei passando alguns detalhes da lição, para não passar em branco até a lição, alguns comentários a respeito da lição para você que está assistindo aí. A lição é número 9, ela fala a respeito de José fazendo a diferença, aceitando a Jesus. E o texto do dia, ele vai dizer assim: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. E a síntese diz assim: Deus viu em José uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. Então, essa lição número 9, ela fala a respeito dessa lição aqui, e fala a respeito de José. O José aqui fala que é o José esposo da Maria, Maria mãe de Jesus, né? Para vocês que compreendem o José, que nós chamamos de pai de Jesus, que cuidou aqui da criança, Jesus Cristo. A introdução, ele vai falar assim: para que o plano da salvação fosse concretizado, era necessário não apenas que o Filho de Deus assumisse a forma humana, ele precisaria crescer em um ambiente familiar e saudável. E aqui diz, onde seus pais fossem tementes a Deus e conscientes de que havia sido escolhidos para uma obra especial. E olha, pessoal, que obra especial, né? E que obra tão grande, especial, que eles foram chamados aí. Nesse aspecto, trataremos a pessoa de José, o carpinteiro escolhido por Deus para ser o pai do Senhor Jesus Cristo, para cuidar de Jesus ali, para assumir Jesus Cristo como filho. E aqui, na lição do tópico 1, serei bem específico e falarei muito pouco mesmo. Tópico número 1 vai dizer assim: José, um noivo justo. Aqui dentro desse texto, dentro da história aqui de Jesus, ele era noivo de Maria. E o noivo, como diz aqui, que o noivo, ele ainda não teria um relacionamento com a esposa, mas ele ficava por um período de 1 ano, esse noivado. Eu vou ler um pouquinho para vocês verem o que o comentarista diz aqui. Mateus não comenta como a notícia da gravidez de Maria foi passada por ela mesma a José. O certo é que ela engravidou pelo Espírito Santo e precisou ter muita fé e confiança em José para dizer a ele sua gravidez fora sobrenatural, pois mantinha sua virgindade. Dada a notícia, José pensou em deixá-la, como se explica naturalmente. E uma mulher virgem estar grávida seria mais honroso abandonar Maria e passar a história como um homem que de alguma forma não soube conter seu ímpeto. Mas Deus viu em José uma característica singular de justiça dele aqui. E ele era tão assim que ele não abandonou Maria. Ele saía em secreto. Ele poderia sair, fazer um escândalo, sei lá, né? Mas ele iria sair em secreto. Mas Deus sabia quem era José. E José, então, foi num momento, pensamento, sair em secreto, calminho. E aqui diz um homem respeitador. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu a luz. Ele teve respeito por Maria e pela gravidez. E aqui contando que a Bíblia fala que ele não a conheceu no sentido conhecer, ou seja, se deitou com Maria, teve um relacionamento sexual com Maria, não. Ele não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho Jesus. Então ele teve aqui também um domínio próprio. E é claro que também fora o domínio próprio que eles colocam aqui de José, mas era algo tão sobrenatural, tão tremendo que ele acreditou, que isso não, manteria ele mesmo distante
manteria ele mesmo afastado de Maria, porque depois de uma situação dessa, depois de uma gravidez dessa, depois saber que era pelo Espírito Santo, então ele não iria tentar nada mesmo, ele iria aguardar. E aqui diz o texto assim que José nos mostra o exemplo de justiça que foi vista por Deus nele. Em qualquer fase da vida, não apenas na juventude, o mundo oferece o sexo desregrado como fonte de prazer, sem informar aos seus praticantes as consequências dos seus atos. Mesmo assim, né, José, ele se manteve. Daí diz aqui, um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. E pela Escritura percebemos que José era um homem obediente. Ao saber da gravidez de sua noiva, o que ele fez? Quando pensou em deixá-la, voltou atrás em sua decisão por orientação do Senhor. Mas é claro que eu repito aqui que esse deixar, ele não fez um escândalo, ele deixaria quieto, calmo, mas não. Ele voltou atrás e assumiu esse papel importantíssimo na criação de Jesus. Tanto que Jesus aprendeu que carpintaria, que era o que um filho de um judeu aprenderia, era dentro da história do judeu. Ele sempre, o seu filho, a ideia do judeu, a ideia dos judeus era assim, o filho deveria ter a profissão do pai. Alguns, assim, na história contam que se o filho não aprendesse, poderia se tornar um ladrão, algo assim. Para alguns, né, alguns pensamentos assim. Mas José ensinou para o filho a carpintaria. O Oriente Antigo possui um cenário econômico vivo, e muitas profissões eram desenvolvidas. A carpintaria era uma das profissões da época. José era carpinteiro. E aqui fala do trabalho que não era fácil, de José era um trabalho difícil, mas aí, pai adotivo de Jesus, ele ensinou Jesus a profissão. Cumpriu o papel de seu pai adotivo. José pode ser considerado o primeiro homem a aceitar a Jesus e o Filho de Deus encarnado. Não é reencarnado, é encarnação. Se fez homem e habitou entre nós. O Evangelho de João, capítulo de número 1, fala perfeitamente a respeito dessa encarnação de Jesus que tornou-se homem. Detalhe, ele era 100% homem, 100% Deus. Como assim não existe cálculo de 200? Existe nesse caso. Ele era 100% homem, sofria todas as aflições, dificuldades, lutas, como nós sofremos. E como um homem natural sofre. E aí ele era 100% Deus também. Diz o texto aqui que, diz assim, pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, obedecer, ter respeito na lei de Deus, porque ele é 100% homem, obedecer, ter respeito e tal, e pelos costumes de seu povo. O papel do pai de Jesus foi cumprido por José. Ele cumpriu a responsabilidade e cuidou. E aqui diz no subtópico 3, do tópico 2, que fala de José trabalhador, que cumpriu seu papel, um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele seguiu as orientações divinas, e inclusive a orientação divina que era não deixar Maria. Ele não deixou. E aí diz que José era um homem justo. Já no tópico 3, já estou encerrando, como eu falei para vocês, que seria a explicação rápida aqui. Exemplo de obediência. Por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus 1:22 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Esse texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus, no capítulo 2, versículo 15, é dito por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina, retornou de lá por ordem igualmente divina, nessa feita cumprindo a palavra que diz, do Egito chamei meu filho, Mateus 2:15. Então você vê aqui cumprindo, e a obediência de José também para cumprir tudo isso da profecia, ele seguindo a vontade do Senhor. E aqui a obediência substitui o medo, que quer dizer que a cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substituía o receio. Ele obedeceu a Deus, recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito, depois saindo de lá para a Galileia. Então ele era fiel ali com Jesus.
ele cumpriu o papel. E o último subtópico aqui, ele vai dizer o papel do sobrenatural na vida de José. Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José 4 vezes. Na primeira, para não ter receio de receber Maria, e ele a recebeu como sua esposa. Então ele recebeu aqui, toda essa lição ela vai, eu estou bem resumindo ela, mas ela acaba repetindo mesmo aqui o caso de José receber Maria como esposa. É provável